Oi, aqui é Celimara do Feed Rato de Anato. Que tal um pouquinho de histologia hoje? Como é que a gente olha no microscópio? Como é que faz uma lâmina? Quais são os princípios básicos de uma anatomia microscópica ou de uma histologia? Fica aí depois da vinheta que a professora Marta Marcondes, fera no assunto, vai conduzir vocês para o universo maravilhoso do roxo e do rosa. Ok? Roda a vinheta. Gente, então, qual é a ideia agora, né? A ideia é a gente falar um pouquinho sobre microscopia, que é, como a Celi falou, é anatomia microscópica, né? Porque, na realidade, quando você vê um órgão, como aqui a gente pode ver, tá vendo? Vocês estão vendo minha canetinha aqui, gente? Quando você vê um órgão como o esôfago, por exemplo, que você vê na anatomia macroscópica, você fala assim, bom, do que ele é formado? Como a Celi falou, né? Então, eu tenho, se eu fizer um cortezinho aqui, ampliar para vocês, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma mucosa, tenho uma submucosa, eu tenho músculos, né? Longitudinais, circulares. Bom, eu estou vendo isso aqui macroscopicamente. Mas só, gente, que é o seguinte, puxando bem a sardinha para o lado da microscopia, né? Todas as funções de um organismo, elas se iniciam a partir do momento que a célula está realizando suas atividades num padrão de uma normalidade para a construção de substâncias e reação e execução de reações químicas. E quem vai determinar tudo isso é o núcleo daquela célula, né? Porque é no núcleo da célula que nós temos uma molécula, várias, né, muito importantes, que são as moléculas de DNA, e são essas moléculas é que determinam o que vai acontecer, que é o que nós chamamos de expressão gênica, né? E às vezes a expressão gênica ela pode ser diminuída por um fator ambiental, né? Ou ela pode ser exacerbada por um fator que pode ser uma substância química, um medicamento, alguma coisa assim, certo? Então, o que vai acontecer? Quando nós estamos, né, estudando o esôfago, eu posso estudar anatomicamente, como a Celi já mostrou, ou eu posso vir aqui, olha que legal, eu posso fazer um corte histológico do esôfago, colocá-lo numa lâmina e começar a ver como é que está a estrutura dessa célula, qual o formato do núcleo, de que, se essa célula tem ápice, base, se essa célula está envolvida por fibras, que são fibras de proteínas, tudo num padrão de um aspecto de, aspas, normalidade, tá? Então eu, na histologia, eu vou trabalhar com vocês sempre um padrão de normalidade, um padrão que pré-existente, né, e que tem lá a sua normalidade para um tecido. E esse tecido independe se for de um homem, uma mulher, uma criança, um adulto, esse tecido ele deverá desempenhar algumas funções para que esse órgão possa funcionar corretamente, tá? Quando nós iniciarmos a patologia no nosso curso, o que vai acontecer? Vocês vão, por isso que eu falo, né, gravem bem o padrão de normalidade, porque as alterações provocadas por um micro-organismo ou provocadas por um agente, externo, que pode ser um agente físico, químico, elas serão, notadas no momento que você fizer um corte histológico e verificar qual é a patologia. Bom, então veja que eu já falei várias vezes em corte histológico, né, estou mostrando aqui, ó que legal. Isso daqui que eu estou botando em vermelhinho aqui, isso daqui é um corte histológico de quem? Do nosso esôfago, tá? Mas, gente, como é que eu estudo tudo isso, né? Eu estudo tudo isso com este equipamento aqui maravilhoso que vocês estão vendo, que será companheiro de vocês, e se alguém for para a área de patologia, vai acompanhar para o resto da vida, né? Por quê, gente? Porque é esse equipamento que vai nos abrir o mundo
para uma possibilidade infinita de coisas, gente. É maravilhoso esse equipamento, que é o nosso microscópio óptico comum. Eu tenho vários tipos de microscópios. Eu tenho este que vocês estão vendo aqui, que é o microscópio óptico comum, mas eu tenho também microscópio eletrônico, microscópio de varredura, né, de imunofluorescência. Gente, temos vários, mas aquele que vai nos acompanhar durante o tempo todo é esse aqui. E é com esse que a gente vai ter que aprender a lidar. Então, eu vou partir do pressuposto que ninguém tenha conhecimento dele, então eu vou tratar desde o início para que serve cada estrutura dessas, tudo bem? Vamos começar aqui pela base, né? Todo microscópio, ele é ligado à energia elétrica, obviamente, e ele tem do ladinho, normalmente, um botão de liga e desliga. Né? Então, você vai lá, nossos microscópios do morfofuncional, normalmente eles já estão ligados na tomada, né? Então, é só você ligar o aparelho para iniciar o processo. Então, a gente tem lá o nosso botãozinho de liga e desliga. Nós temos também a base ou pé do microscópio, que a gente chama, tá? É nessa base, nesse pé, que nós temos o quê? Nós temos uma fonte de luz. Essa fonte de luz que está aqui, né? Ela é ligada e o feixe de luz sai daqui, passa através dessa estrutura, que é o condensador, e vai passar para a lâmina que vai estar aqui em cima dessa estrutura que é a platina. Tudo bem? O condensador vai servir para quê, gente? É que nem máquina fotográfica, tá? Você vai colocar mais luz ou menos luz a partir do momento que você está com material na sua platina. Se for um material que ele for um pouco mais espesso, eu preciso de mais luz. Se for um material mais delgado, eu preciso de menos luz. Então, o que vai acontecer? Eu vou necessariamente ter que ter uma sensibilidade, né? Para quê? Para verificar o que eu preciso naquele momento para eu poder enxergar corretamente o meu tecido ou as estruturas que eu quero visualizar, tá? Então, normalmente o microscópio tem aqui do ladinho, né, onde vocês estão vendo que eu estou colocando uma setinha vermelha, ele tem aqui do ladinho uma estrutura que funciona como um diamond, sabe? Que você vai pôr mais luz, menos luz e você vai controlar com o seu condensador. Então, essas coisas, gente, você tem que ter muita intimidade com esse microscópio para você poder se sentir bem e para você poder fazer a visualização correta do material que a gente vai entregar para vocês, tá bom? A platina, o que ela vai fazer? É uma mesinha. Essa mesinha, ela sobe e desce. Quem vai subir e descer a mesinha é esse parafuso que nós chamamos de parafuso macrométrico. Quando você mexer no parafuso macrométrico, você vai ver que essa mesinha aqui, que é a platina, ela vai subir e descer. Por que ela vai subir e descer, gente? Para deixar a lâmina que você colocou aqui mais perto dessas lentes que são as chamadas lentes oculares, tá? Eu sempre brinco, eu falo que é uma coisa assim, imagina que você está num prédio de 20 andares, né? Se você está no 20º andar, você consegue ver um carro que está na porta do prédio. Mas você consegue também ver o quê, gente? A rua toda, os outros carros, etc. Não é isso? Você tem uma visão panorâmica. Então, é a mesma coisa aqui. Se a mesinha estiver abaixadinha, é como se eu estivesse longe do material que eu estou observando, porque a mesa vai estar mais distante dessas lentes aqui. Então, é como se eu estivesse num prédio de 20 andares, tá? Lá no 20º andar. Se eu quiser enxergar aquele carro com mais detalhes, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que descer, né? Ir lá para o, sei lá, 5º andar. Então, aqui no meu caso, eu vou fazer o quê? Eu vou subir a mesinha para ficar mais perto do material. Se eu quiser ver que carro é aquele, quem está dentro do carro, eu vou no térreo, né? Então, eu vou subir toda essa mesinha e vou aproximar mais ainda das lentes. Então,
essas lentes aqui e essa mesinha que vão te falar o que você está enxergando. Se é um tecido com maior abrangência, né, um todo, uma parte inteira do tecido, ou se você quer realmente ver a célula, aquela estrutura que ela tem um cílio, alguma coisa que ela tenha e que você quer detalhes, tá? Mas isso, gente, é você que vai, né, fazer com que funcione essa visualização. Nesse mesmo parafuso, gente, nós temos aqui um parafuso chamado micrométrico. Oh, faltou o izinho aqui, gente. Parafuso micrométrico, tá? Então, enquanto o macrométrico ele vai subir e descer essa mesinha, o micrométrico ele vai fazer o quê? Ele vai te dar um ajuste fino do material que você vai estar observando, tá? E isso é muito importante. Você só vai ver a diferença quando você estiver fazendo observação lá nas nossas aulas junto comigo, lá na microscopia. Tudo bem? E aí, o que mais que nós temos para ajudar a gente a visualizar todas as coisas do planeta? Nós temos essa estrutura em cima da platina, tá vendo? Essa estrutura metálica aqui, que é chamada de charriot, né? E esse charriot, ele tem uma presilha, que é justamente para você prender a lâmina com o material nessa estrutura, tá vendo? Eu tenho que deixar a lâmina presinha nessa estrutura aqui, para eu poder fazer a movimentação, né? Eu quero andar da direita para a esquerda, para frente, para trás, eu tenho que prender essa lâmina. Mas como é que eu faço isso, gente? Eu tenho os parafusos do charriot. Tá? Então, o de cima aqui, né? Ele vai fazer com que essa estrutura ande da esquerda para a direita, e o de baixo vai fazer com que ela venha para frente e para trás. E aí você vai conseguir fazer o quê? Achar o material que você quer observar, ver os detalhes que você quiser. Então, é isso que você tem que se atentar. Tudo bem até aqui, gente? E aí, gente, nós temos esse jogo de lentes aqui, que elas têm tarjas de cores diferentes, tá vendo? Ó, branca, amarela, azul, vermelha, né? Então, essas lentes são chamadas de lentes objetivas. Então, ela começa com um aumento de 4 vezes, que é um aumento pequenininho, aí que é a vermelhinha, aí vai para 10 vezes, que é a amarelinha, aí vai para 40 vezes, que é a azul, e depois para 100 vezes, que é a branca. Essa lente de 100 vezes aqui, isso eu vou voltar a falar para vocês várias vezes. É uma lente que nela está escrito oil, né? Que é uma lente que você só vai poder utilizar usando um óleo de imersão. A gente pinga o óleo aqui na lâmina e a gente faz a imersão da lente nessa lâmina, nesse óleo. Aí sim você consegue fazer uma visualização perfeita do material que você quer estudar. Por quê, gente? Porque você vai olhar a bactéria, então você precisa de aumento maior, você vai olhar células sanguíneas com detalhe, então você precisa de um aumento maior. Para a gente mudar uma lente a outra, é muito tentador a gente pegar na lente e mudar, né? Mas existe, gente, uma catraca, que é essa cinta que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Ó? Que você vai mudando, ela vai fazendo um clequezinho, né? Para que você possa fazer a mudança dessas lentes, tá bom? Aqui, gente, essas duas lentes aqui, esta e esta, são as lentes oculares, tá? Essas lentes oculares, elas aumentam 10 vezes. Então, na realidade, um microscópio, quando ele tem 4, 10, 40 e 100, ele aumenta 4 vezes 10, né? Então, a primeira lente já aumenta quanto? 40 vezes. A segunda lente aumenta 100 vezes. A terceira lente aumenta 400 vezes. E a lente branca aumenta 1000 vezes, tá? E essas duas lentes aqui, elas funcionam como um binóculo mesmo, né? Você tem que fazer um ajuste, tá? Para que você possa visualizar corretamente o material que está aqui nessa lâmina. Se você
não fizer o que a gente chama de dioptria, que é ajustar essa lente, essas 2 lentes para você ver uma única bola de luz, você vai ter dificuldade, te dá dor de cabeça, de ficar olhando muito tempo. Então, é uma coisa que vocês têm que achar o conforto de vocês, tá. A microscopia é muito treino, gente, é olho, né, você vai, bate o olho, fica confortável na maneira que você está fazendo observação, e você se encanta, né, porque na realidade esse mundo da microscopia é um mundo encantador, tá. Observar o material, nós usamos essas lâminas, tá. Isso é uma lâmina de vidro, normalmente ela tem uma região que é fosca, né, que a gente anota aqui o material que a gente está observando, a gente põe o tecido, o corte de tecido aqui em cima, a gente põe o tecido aqui em cima, tá, para você fazer observação, e normalmente você cobre esse tecido com uma lamínula, que é uma lâmina bem fininha também de vidro, tá. Mas os tecidos, gente, quando nós, começamos a preparar os tecidos, esses tecidos são transparentes, né, que na realidade o que dá cor pra gente é melanina que está na pele ou, a parte de hemoglobina, né, ou qualquer outra substância que vai te dar um pouquinho de cor nos tecidos, mas o que vai nos dar cor mesmo para valer, para poder visualizar os tecidos, são os corantes. Então, tudo que a gente vê, por isso que a gente falou, né, que são 50 tons de azul, rosa, roxo, lilás, né, que a gente tem na histologia, é porque nós usamos um corante, tá, ou 2 corantes, ou corantes associados, depende muito do que a gente vai querer observar. Então, gente, como é que é feita essa preparação? É como a Celi falou, né, nós temos um animal que ele é sacrificado para isso, tá, ele vai ser, hã, todos os cuidados, né, para que esse animal, que a gente use um animal para poder fazer o maior número de lâminas possível. Então, quando a gente fala que a gente tem que ter muito respeito por todo o material que a gente estuda, é isso, porque esse bichinho aqui, que ele poderia estar levando a vida dele tranquilamente, numa boa, ele, está sendo utilizado para que nós possamos aprender. Então a gente tem que ter muito respeito por esses animais, tá? E até respeitar o material, né? Quando você está manuseando a lâmina, você tem que tomar cuidado, porque isso tudo foi feito e aquela lâmina, ela, você tem que ter cuidado para como que você vai colocar no microscópio, como que você vai guardar dentro da sua caixinha, tá? Então é bem importante isso. Aqui, gente, o que que acontece? A gente vai separar os tecidos de interesse, nós vamos fazer uma fixação, normalmente a gente usa vários tipos de fixadores, a gente tem uma desidratação, aí a gente usa álcool, aí vocês vão ver que tudo que tem, gordura, por exemplo, aparece totalmente branco na lâmina, né, por conta do álcool que a gente, utiliza, e lembra que a Celi falou? Gordura é o que vai preencher o organismo, né, então onde tiver um espacinho lá, a gordura vai, o tecido adiposo vai e preenche, e quando a gente faz essa desidratação, normalmente essa gordura ou esse tecido adiposo ele vai, sucumbir por conta desse álcool, tá. Aí a gente inclui em parafina, nós usávamos muito parafina, hoje a gente já usa um tipo de resina, né, para poder fazer as lâminas, e a gente faz um bloquinho, tá. Esse bloquinho é colocado num aparelho que se chama micrótomo. Esse aparelho, gente, parece um cortador de frios, tá? E que você vai especificar qual é a espessura do tecido que você quer visualizar. Sei lá, 5 microns, 3 microns, 1 micron. Você que especifica de acordo com a necessidade do seu estudo, tá? E aí, gente, esse cortador ele vai fazer fatias bem fininhas desse material, né? Que existem umas navalhas muito fininhas e que já vêm ajustadas para isso. Esse material é colocado numa lâmina, né, a gente monta, e aí a gente faz a coloração de acordo com o material que nós queremos visualizar, tá bom? Então,
essa coloração aqui o mais utilizada é a hematoxilina eosina, né, que vai fazer o quê, gente? Que vai produzir lâminas. A gente normalmente tem um estojinho desse. Nesse estojinho nós temos uma coleção de lâminas com essas lâminas identificadas com nome, né? Ela vem identificada, bonitinha, e você abriga nesse estojo, né? Então você tem que ter cuidado para usar esse material também, certo? E aí, gente, né, para destacar, corar, né, então é importante, esse tecido que vocês estão vendo aqui, você só está vendo dessa cor, porque a gente usou a hematoxilina, que é um corante básico, que ela tem, obviamente, afinidade com áreas ácidas da célula. Então, o núcleo, tá vendo? Ó, isso daqui é um tecido é um tecido muscular, é músculo estriado esquelético que a gente está vendo aqui. Então, o núcleo que vocês estão vendo apontadinhos aqui, tá vendo? Ó, com a minha bolinha vermelha, é o núcleo que foi corado com hematoxilina, que é um corante básico e que ele teve afinidade para acidez. Por quê? Porque eu ia falar no útero, é bom, né? No núcleo, nós temos quem, gente? Ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, o RNA, e o ácido ribonucleico, o desoxirribonucleico, que é o DNA, e o RNA nesse núcleo aqui, tá bom? Fora do núcleo, o que que nós temos, gente? Citoplasma. E o citoplasma, então, ele é corado com eosina, que é um corante ácido que tem afinidade pela parte básica do citoplasma, né? Então, no citoplasma, nós temos proteínas que são básicas, nós temos o Golgi, que é bem básico também, mitocôndrias todas, e então se cora com esse corante ácido que é a eosina. E essa é a coloração que nós mais utilizamos. E aí, gente, nós temos outras colorações também, né? Aqui, só para explicar, né? Hematoxilina é basófila. Ela faz o quê, gente? Ela vai corar, ela vai reagir com quem? Reagir com substâncias ácidas e por isso que ela fica mais azulada. A eosina fica mais rosada porque ela tem a afinidade por quem, gente? Por substâncias basófilas e então ela cora fibras, cora outras substâncias básicas e dá, né, uma coloração rosa. E aí nós temos lipídios, gente, eles se coram muito bem, aquela gordura que eu falei para vocês, com o Sudan negro ou Sudan 4, que é um outro tipo de corante quando a gente quer ver tecido adiposo, tá? Que aí eu uso esse corante porque eu quero destaque no tecido adiposo. Sei lá, eu estou pesquisando esteatose hepática, né, que é a presença de gordura nas células hepáticas, então eu uso um tipo de corante para poder fazer esse destaque, tá? Ácidos nucleicos eu posso também curar com o Feogen, mas aí eu preciso de um outro microscópio mais especializado para poder fazer a visualização de DNA, né, e de RNA, tá bom? Eu tenho também, gente, olha que legal isso aqui. Quando a gente estuda cérebro, por exemplo, eu costumo fazer a coloração com nitrato de prata. Por quê, gente? Porque o nitrato de prata me dá a visualização, tá vendo aqui, ó, dos neurônios, dos seus prolongamentos, né, das células da glia, tá vendo? Mas eu consigo ver o formato, eu não consigo ver os detalhes dentro dessa célula. Então, depende muito do meu estudo para eu saber, pô, eu vou querer ver o quê? Né? Se eu só quero ver o formato, é como a Celi falou, né? Que o Einstein tinha uma quantidade muito grande de células da glia. Eu não queria ver dentro da célula da glia, eu queria ver o quê? O formato e ver se elas estavam ali presentes, né? E principalmente quem, gente? A micróglia, né? Ou os oligodendrócitos, tá? Então eu fazia o quê? Ó, eu vou usar nitrato de prata que eu consigo ver a estrutura dessa célula como ela é, tá? Então eu estou vendo o formatinho dela.
né, a morfologia dela, mas eu não consigo visualizar dentro dela o núcleo, o nucleolo, para essa observação, tá? Olha que legal aqui, gente, também é nitrato de prata com, o Janus, que é e tem o rojo Janus, né, que é um vermelho, que ele vai para um rosa. Justamente aqui, ó, eu consigo visualizar o neurônio, tá? E eu consigo visualizar o núcleo dentro dele também, tá vendo? Ó, eu consigo ver o neurônio, eu consigo ver o núcleo e vou além do mais, eu consigo ver o nucleolo também, tá? Quando eu dou destaque para essas coisas, é justamente para quê? Bom, vamos ver que célula eu estou falando, como que é o formato dela, né? Então eu estou aqui prestando atenção nas estruturas, mas vai depender do meu estudo, para que eu quero, etc. Tá? Gente, tem uma dica muito legal que é o Anatpat da Unicamp, é um atlas virtual, é de patologia, mas ele faz sempre uma comparação. Ele traz o tecido num padrão de normalidade, que é esse que eu estou mostrando para vocês, e depois ele traz também um tecido num padrão alterado. Tá? E aí discute e tal, é bem bacana para quem quiser já começar a dar umas futucadas aí. Bom, e aí, gente, tem uma outra coisa na histologia que eu acho que é bacana também, que os livros, né? Como é que os livros tratam quando eles vão falar de um tecido, né? Então, olha aqui, normalmente a gente fala, olha, a cabeça da seta está apontada para tal coisa, tá vendo? Ó, imagem né, obtida de microscópio de luz e células pavimentosas com a cabecinha da seta indicando que é essa célula que ele quer que você veja, tá? De um vaso sanguíneo de células cúbicas, né? Então, aqui, ó, eu tenho vaso sanguíneo aqui, que é uma pavimentosa, e célula cúbica aqui, que é do epitélio de revestimento. Tá vendo? Corado em quê, gente? Corado em HE. O que, que significa esse HE? Hematoxilina eosina, tá? Então eu posso e além disso eu ainda coloco, ó, aumento do objetivo de 100 vezes, ou seja, eu estou aumentando aqui o quê, gente? Se eu estou na objetiva de 100, eu estou aumentando 1000 vezes essa imagem, tá? Então, só para vocês terem noção que quando você estiver lá estudando no Atlas de Histologia, são essas indicações que você vai ter. Normalmente no Atlas ele vem falando o que você quer visualizar, ele vem falando qual é a estrutura de onde, qual tecido, tá? Ele vem falando qual é a coloração, ele vem falando também o objetivo. Isso é essencial para que a gente possa estudar, tá bom? E agora, só para ilustrar, gente, olha aqui, como nós começamos a falar de esôfago lá no começo, tá? Então, isso daqui é um corte de esôfago, com aumento de 4 vezes, que nós vamos estar aonde, gente? Nessa lente aqui, né, ó. Vamos lá, voltar no nosso comecinho. Nós vamos estar na lente de 4 vezes, que é essa menorzinha aqui, tá? Então, eu tô vendo o quê, gente? Panorama do meu esôfago, não é isso? Então, tô vendo aqui aumento de 4 vezes. Aqui onde eu vou escrever vai ficar horrível, né? É a luz do esôfago, tá? Associado à luz, nós temos quem, gente? Essa região toda, que é a região do epitélio de revestimento, que a Celi já falou para vocês, tá? É um epitélio, mas eu não consigo ver aqui que tipo de epitélio que é, porque está tão longe, né? Eu não consigo ver. Aí aqui embaixo eu tenho tecido conjuntivo, aqui embaixo eu tenho glândulas, tá vendo? Eu estou conseguindo ver tudo, mas sem detalhe de ninguém, tá? Aqui eu consigo ver quem é, consigo ver que é o corte do esôfago pelo jeitão, consigo ver as glândulas, consigo ver o tecido conjuntivo, mas sem muito detalhe. Só que eu sou curiosa, então eu quero ver mais. Então, olha só. Opa, tô aumentando aqui, ó, aumentei para 10 vezes, né? Agora eu não consigo já ver, né? Não consigo mais ver aquele todo, estou começando a segmentar, ou seja, aprofundar no que eu quero visualizar.
Opa, aqui eu sei que a luz, né, do meu, que bonito que ficou. A luz do meu esôfago, consigo ver que aqui eu tenho meu epitélio, já começa a ver detalhe de célula aqui, tá vendo? Ó? Um detalhezinho de célula, já vejo que essa base dessas células elas são mais escuras, né? Aqui eu tenho meu tecido conjuntivo, tá? Aqui eu tenho minhas glândulas e começo a ver detalhe, mas poxa, eu estou querendo estudar tecido epitelial. Não quero conjuntivo, não quero glândula, eu quero epitélio, eu quero ver mais de perto. Eu tenho que fazer o quê, gente? Vou passar para a lente de 40 vezes. Olha isso, gente, que legal. Aumentei 40 vezes, ou seja, estou aumentando 400 vezes, né, que é esse 40 da objetiva e mais 10 da ocular. Agora sim eu consigo ver por que que ele chama epitélio estratificado, porque eu tenho aqui, ó, primeiro extrato, segundo extrato, terceiro extrato, quarto extrato, quinto extrato, sexto, sétimo, oitavo, né? Tá vendo? Ele é um epitélio estratificado. Por que que é pavimentoso? Olha essa célula como o núcleo dela, ele tá deitadinho, pavimentoso. Então, como é que ele chama esse epitélio? Estratificado pavimentoso. Entendem? O nome dos epitélios, eles vão pelo jeitão, a quantidade de camadas que ele tem e o formato da célula que ele tem. Se eu consigo visualizar isso, pronto, eu não preciso decorar nada, né? Porque eu estou vendo aqui, gente, é um extrato, então é estratificado. E a última camada que dá o nome para ele, então é estratificado o quê? Pavimentoso, acabou. Entenderam? Aí você vai falar: "Marta, mas e essas células aqui, elas não são pavimentosas, ó como ela tá bem redondinha", né. Mas o que que eu falei para vocês, o que dá o nome ao tecido, quem que é? Os últimos estratos, ou seja, né, esses que estão mais perto de quem? Mais perto da luz, tá gente? Certo? Então aqui dá para vocês verem, ó, isso daqui é a célula e esse daqui quem que é, gente? O núcleo dessa célula. E eu vou mais além, eu consigo até enxergar o nucleolo que está aqui no meio, tá? Viram como a gente consegue ver detalhes? Viram como é maravilhoso quando você tem já essa intimidade com o microscópio, que você consegue aproveitar tudo dele para você fazer a melhor visualização, tá? Bom, aqui, gente, é só para ilustrar também, né, então, aqui dá para ver bem os núcleos todos, eles estão bem azulados, o citoplasma bem rosa, indicando que essa coloração é o quê, gente? HE, tá? Hematoxilina e eosina, tudo bem? Aqui eu até posso, né, avançar um pouquinho, isso que eu estou passando agora, né, a minha canetinha aqui, são fibras de colágeno, as fibras de colágeno também coram em rosa, tá? E é porque aqui embaixo, tá vendo? Esse é o epitélio, né, daqui para cima, e daqui para baixo é o tecido conjuntivo. Então, eu consigo ver, né? Lembra que a Celi falou qual é a característica do conjuntivo mesmo? As células mais distantes umas das outras e uma quantidade muito grande de matriz extracelular, tá? E qual era a característica do epitélio mesmo? As células muito unidas, tá vendo? É uma grudadinha na outra mesmo, e uma quantidade muito pequena de matriz extracelular. Conseguem perceber como a gente vai avançando e falando, poxa, é mesmo, né? Eu tô vendo isso, não tem como eu confundir um tecido com o outro, tá? Para ilustrar ainda um pouquinho mais, né? Ó, de novo aquela diferença que é isso aqui é para vocês gravarem mesmo e não esquecerem jamais na sua vida. Então eu tenho o que aqui, gente? Falei, eu quero conhecer epitélio, né? Isso daqui é um corte de traqueia, tá? Na traqueia a gente tem esse tecido aqui, que é um tecido cartilaginoso, a gente tem tecido conjuntivo, a gente tem glândulas e a gente tem o epitélio da traqueia aqui, ó.
tá? Mas, gente, eu não estou conseguindo ver detalhes, por quê? Porque meu aumento está muito pequeno, né? Eu não consigo ver esse detalhe, eu estou muito longe do que eu quero ver. Então, se eu quiser ver mais detalhes, o que que eu tenho que fazer? Passar para o aumento de 10, aí você vai falar: "Poxa, que legal, já estou conseguindo ver, olha aqui, ó, o epitélio, né, a base, as células que estão aqui, e eu estou conseguindo até ver detalhe que essa célula tem umas franjinhas aqui em cima, que será isso, hein? Olha, tem uma célula diferentona nesse meio aqui, quem será que é essa célula diferentona das outras?". Aí eu falo assim: "Ah, quer saber de uma coisa? Vou aumentar mais, né". Aí eu passo para 40 vezes. Gente, olha que legal, né. Nesse aumento de 40 vezes, eu consigo ver que o que eu tenho no ápice da célula são cílios. Por isso, sabe como chama esse epitélio? Epitélio, olha só, né, que ele começa aqui, termina aqui. Epitélio pseudoestratificado, que na realidade dá a impressão de ser estratificado, mas ele não é. Todas as células estão com base aqui nessa membrana basal, ciliado. Epitélio pseudoestratificado, ciliado. Pronto, falei o nome dele, tá? E essa célula diferentona que vocês estão vendo aqui é uma glândula unicelular, que é uma célula caliciforme. Essa célula é importantíssima porque ela produz o quê? Muco, que é jogado aqui na luz da traqueia, né? Tá? E esses cílios ficam movimentando tudo isso. Entendem como a gente vai olhando os detalhes, né? Eu quero ver, eu quero estudar alguma coisa, eu vou para o detalhe dele, tá? Isso daqui que é uma, microscopia de imunofluorescência. Isso daqui são, não sei se nas bactérias, né, nós temos bacilos, espirilos, vibriões, esses aqui são umas espiroquetas, tá. Porque gente, a minha área da morfologia é histologia, mas eu trabalho muito com microbiologia, tá. Então eu tenho uma área muito específica da microbiologia e imagina, né, isso daqui é maravilhoso para mim. Isso é uma microscopia especial que você usa um tratamento especial para que você possa visualizar essas estruturas aqui, tá? Aí, gente, você tem outra, a microscopia que a gente chama de varredura, né, que ela faz a visualização de superfície, tá? Então, isso daqui, gente, por incrível que pareça, são macrófagos tentando fagocitar essa estrutura aqui, tá, que são pedaços de vidro, né. Existe a Nikon fazia, né, que faz microscópio, eles faziam era um concurso anual sobre melhores fotos de microscopia, e essa é uma das fotos maravilhosas que o pessoal tirou com os recursos desse microscópio de varredura, tá. Gente, e aí, para finalizar mesmo, eu vou mostrar a coisa mais bonita deste planeta para vocês. O microscópio que deu início a toda a história, tá? Esse microscópio aqui, gente, é aquele microscópio que o Robert Hooke utilizou para visualizar aquele primeiro pedaço de cortiça, que era um pedaço de cortiça que ele achava que as células estavam mortas mesmo, né, então, por isso que ele deu o nome de célula, que era uma célula muito pequenininha, né, e ele usava, gente, olha isso aqui, não, ó, que loucura que é isso, né, ele usava uma chamazinha numa lente que vinha para cá para poder dar luz aqui, para ele fazer visualização do material e visualizar nesse microscópio aqui. Esse é o início de tudo, né, e hoje a gente tem uma tecnologia maravilhosa que nos permite fazer imagens como essa, ou nos permite fazer imagens como essas, para a gente poder deitar e rolar e aprender muito ao longo de todo o processo aí, tá bom? Gostou da aula? Então não esquece de deixar os comentários pra gente, dar like, a gente precisa muito crescer no canal, compartilha com seus amigos, dá uma força aí pra gente, moçada. E no canal tem muito mais vídeos legais, importantes de histo, de anato. Vai lá, não perde essa não.